No silêncio árido das montanhas de Seir, ergue-se um nome que ressoa como eco de separação. Esaú, o irmão rejeitado, o caçador do campo, o homem que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas e cujo destino agora se transforma em nação, Edom. Mas este capítulo das Escrituras não é apenas um registro genealógico, é uma genealogia de juízo. Um retrato sombrio de como a bênção perdida se converte em poder terreno, e o poder terreno em ruína espiritual. Esaú, cansado da terra da promessa, parte de diante de seu irmão Jacó. O texto sagrado diz: Partiu Esaú para o monte de Seir, pois as suas riquezas eram muitas, e a terra não podia sustentá-los juntos. Assim, o afastamento físico torna-se símbolo do afastamento eterno. A separação entre Jacó e Esaú é mais que geográfica, é teológica. Enquanto Jacó permanece sob a sombra da aliança, Esaú constrói reinos à margem dela. Ele se torna senhor de terras, pai de chefes, ancestral de reis. O sangue que corre em suas veias é o mesmo que um dia correu ao lado de Jacó. Mas a promessa não está em sua carne. Ela habita no invisível, no pacto que ele desprezou. As genealogias se desdobram. Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Nomes que o tempo dissolveu, mas que a Escritura preserva como testemunhas do contraste entre o que é duradouro e o que é efêmero. Os filhos de Esaú edificam cidades, constroem fortificações, erguem muralhas nas encostas vermelhas de Seir. É uma nação de ferro e de poeira, de domínio e deserto. Edom, nome que significa vermelho, é tanto cor quanto condenação. O vermelho da terra e o vermelho do sangue, lembrando o momento em que Esaú clamou: Dá-me desse guisado vermelho. E desde então seu destino se tingiu da cor da carne e da fúria. Enquanto Jacó lutava com Deus e foi transformado em Israel, Esaú lutou apenas com homens, e venceu, mas para perder o invisível. O homem que viveu pela espada gerou uma linhagem que viveria da espada. E os filhos de Edom cresceram com o gosto do ferro na boca, herdando o espírito do pai, que trocou o eterno pelo imediato. Os edomitas tornaram-se tribos temidas, governadas por príncipes antes que Israel tivesse reis. A força de Edom parecia triunfar, mas era uma força sem altar. O texto repete: Estes são os chefes de Edom. Chefes não sacerdotes, príncipes não profetas. É a linhagem da glória carnal, do poder humano, do domínio que esquece o Criador. E assim, o capítulo toma a forma de uma advertência. Gênesis 36 nos convida a olhar para as montanhas de Seir e ver nelas um espelho da humanidade que busca construir sem Deus. Edom é o símbolo do homem que ergue impérios à sombra do Éden perdido. Um povo forte, mas espiritualmente exilado. A terra fértil se transforma em ruína, os nomes se tornam pó, e o orgulho que antes sustentava reis se curva diante do silêncio divino. Porque fora da promessa, tudo o que o homem edifica é areia que o tempo devora. Mas há algo de trágico e fascinante em Edom. O mesmo Esaú que jurou matar o irmão um dia o abraçou. O mesmo sangue que alimentou a inveja também derramou lágrimas. Edom é a carne humana sem redenção. Não apenas o vilão, mas o eco de todos nós quando preferimos a lentilha ao altar. A linhagem de Esaú grita ao longo dos séculos: Eu também sou filho de Abraão. Mas o Deus da promessa não é o Deus da carne, é o Deus da eleição. E é aqui que a narrativa se torna sombria, porque o homem que rejeita o invisível inevitavelmente será consumido pelo visível. Edom prospera nas montanhas, mas cada pedra é uma lembrança. A bênção que foi perdida ainda ecoa como maldição. E quando as Escrituras avançarem, esse mesmo povo, descendente de Esaú, se levantará contra Israel, alimentando séculos de conflito espiritual. O que começou com um prato de lentilhas terminará em juízo e silêncio. Gênesis 36 é o capítulo do esquecimento, mas também o capítulo do aviso, porque nele
Deus mostra que as genealogias não são neutras. Cada nome carrega um destino. Cada geração é um eco da escolha que um homem fez diante do Eterno. E o som do nome Edom continua ressoando, não como bênção, mas como lembrança sombria de que a promessa não se herda pelo sangue, mas pela fé. O texto sagrado toma um rumo enigmático e solene. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei em Israel. Uma frase que, à primeira leitura, parece mera anotação histórica, mas que, aos olhos espirituais, é uma revelação inquietante. Edom tem reis antes de Israel. O irmão rejeitado alcança trono antes do irmão eleito. A linhagem da carne floresce enquanto a linhagem da promessa ainda peregrina. É o mistério da providência divina. Deus permite que o ímpio se adiante, para que a eternidade revele quem realmente venceu. Os nomes dos reis de Edom se sucedem como ecos de ambição e glória passageira. Bela, filho de Beor, reinou em Dinabá. Depois veio Jobabe, Uzão, Hadade, Samlá, Saul de Reobote, Baal-Hanã e Adar. Cada um construiu seu trono. Cada um viu sua glória se apagar. Nenhum deles foi lembrado por fidelidade. Nenhum teve altar, apenas domínio. Enquanto Edom coroava reis, Israel erguia tendas. Enquanto os filhos de Esaú construíam palácios nas encostas de Seir, Jacó levantava pedras de testemunho e altares ao Deus invisível. O contraste é cruel, mas profundamente revelador. O mundo sempre se apressa a coroar seus próprios reis antes que o rei verdadeiro venha. Os reinos de Edom, com seus títulos e cidades, são a imagem do poder que se ergue fora da aliança. O homem busca ordem, estrutura e glória. Deus busca fé, obediência e santidade. Por isso, os reis de Edom brilham brevemente e desaparecem, como tochas que queimam rápido, consumindo o próprio fogo que as ilumina. Nenhum trono edomita sobreviveu ao tempo. Nenhum nome encontrou descanso na eternidade. A Escritura os preserva não como exemplos de sucesso, mas como monumentos de uma glória que se tornou poeira. Há algo de profético na precedência de Edom. É como se o Senhor mostrasse que o poder humano pode nascer antes da promessa, mas nunca a substitui. Edom representa o governo da carne, a tentativa de instituir reinos sem Deus, de governar o mundo sem o Espírito. Israel, em contraste, esperaria séculos até que Deus levantasse Saul, Davi e Salomão. E mesmo assim, esses reis só existiriam porque o Senhor, soberano, os permitiu. Mas antes que houvesse rei em Israel, o trono da carne já reinava em Edom. A história da humanidade repete esse padrão. Os impérios da terra sempre se adiantam ao reino dos céus. Os babilônios, os persas, os romanos, todos vêm antes. Mas todos, um a um, caem diante daquele que é rei dos reis. O reino de Edom também carrega um prenúncio sombrio. No tempo dos profetas, Edom se tornaria símbolo da resistência contra Deus, inimigo declarado de Israel. Os montes vermelhos de Seir seriam amaldiçoados em Malaquias, e o profeta Obadias anunciaria: por causa da violência contra teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. A linhagem de Esaú, que começou com força, termina em ruína. E o nome Edom passa a significar mais do que um povo. Torna-se um arquétipo do homem natural, orgulhoso, autossuficiente, incapaz de se curvar diante do Altíssimo. Mas o mistério divino vai além. A Escritura não apenas denuncia Edom, ela o utiliza como espelho espiritual, porque dentro de cada homem há um Jacó e um Esaú, um espírito que busca a promessa e outro que busca o poder. E Deus, em sua pedagogia eterna, permite que o Esaú interior reine primeiro, para que o Jacó em nós aprenda a esperar pela graça. Assim como Edom teve reis antes de Israel, a carne reina antes que o espírito se estabeleça. Mas quando o verdadeiro rei chega, todos os reinos anteriores são dissolvidos como fumaça. Os reinos de Edom também são prenúncios do anticristo.
governos e glórias humanas que se levantam antes da consumação do reino de Deus. Cada trono edomita é uma sombra de um poder que se ergue contra o sagrado. E cada vez que o homem se gloria em sua própria força, repete o erro do irmão mais velho que trocou o eterno pelo imediato. Por isso, a linhagem de Edom é mais do que uma genealogia. É um aviso à humanidade. O poder que não nasce do altar será consumido pelo fogo do altar. E, no entanto, mesmo nesse cenário de glória profanada, Deus continua soberano. Ele permite que Edom reine por um tempo, porque o tempo de Israel ainda não chegou. Mas quando o filho prometido vier, o descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, todos os reinos de Edom se curvarão. Cristo é o rei que vem depois, mas reina para sempre. O poder terreno se antecipa, mas a promessa eterna prevalece. Assim, Gênesis 36 torna-se o espelho da história humana. O mundo coroando seus reis antes do reino de Deus. Mas cada trono edomita termina como começou, em silêncio e areia. Porque só há um trono que o tempo não consome. O trono do Cordeiro, que reinará não em Seir, mas em Sião. As genealogias se encerram, e a poeira dos nomes se assenta sobre as páginas do tempo. Edom teve reis, teve cidades, teve poder, mas agora o Espírito conduz o olhar além das listas e dos tronos, para o destino que aguarda todo o reino erguido sem Deus. Porque o mesmo capítulo que exalta a ascendência de Esaú é também seu epitáfio espiritual. A linhagem de Edom brilha por um instante como ouro diante do sol, e logo se revela bronze manchado, corroído pela terra que buscou dominar. O destino de Edom é o destino de todo o império humano. Aquele que nasceu primeiro, que parecia mais forte, é o que acaba esquecido. Aquele que construiu montanhas e fortalezas, vê suas muralhas ruírem diante do sopro divino. A Escritura não poupa símbolos. Esaú é a carne coroada, e Edom é seu reino. Mas o Deus de Jacó é o Senhor da história, e o tempo sempre revela a fragilidade de quem edificou sem aliança. Séculos depois, os profetas ergueriam a voz contra Edom. Isaías declararia: "O Senhor tem uma espada embebida no sangue, está cheia de gordura, porque o Senhor tem um sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom." Obadias anunciaria a ruína total. "Embora te eleves como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor." E Malaquias, no início do seu livro, encerraria o veredito: "Amei a Jacó, mas aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação." Edom, outrora exaltado, tornou-se ruína e silêncio. Suas terras áridas são testemunhas de um princípio eterno. Todo poder que não se curva ao Altíssimo é pó condenado ao esquecimento. Enquanto Israel, o pequeno e o fraco, carregava o nome do Deus vivo, Edom se embriagava de domínio. Mas a glória dos homens é breve, a glória de Deus é eterna. E aqui surge o contraste teológico profundo: dois reinos, duas linhagens, dois destinos. Edom representa o homem que confia em sua força, que se gloria na conquista e despreza a promessa. Israel representa o homem quebrado que caminha em fé, sustentado não por mérito, mas por graça. Um constrói reinos, o outro ergue altares. Um levanta muralhas, o outro invoca o nome. Um morre lembrado pelos seus títulos, o outro vive porque Deus o chamou. E entre ambos, o juízo se ergue como uma linha de fogo. A carne reina primeiro, mas o espírito reina para sempre. No plano espiritual, Edom é mais do que um povo. É um espelho da humanidade caída. Desde Babel, os homens têm tentado edificar tronos sem Deus. Desde Esaú, os corações têm vendido a eternidade por um instante de poder. E mesmo dentro da alma do crente, Edom ainda tenta reinar. O orgulho, a autossuficiência, o desejo de glória. Mas o espírito, como em Jacó, insiste em quebrar, ferir, humilhar, até que o homem aprenda a se curvar e a depender da promessa. A ruína de Edom, portanto, não é apenas um fato histórico. É uma advertência eterna.
Deus permite que o poder do ímpio floresça, mas apenas por um tempo. E quando o relógio da graça chega ao fim, o reino do céu se impõe sobre os tronos da terra. Cristo é o juiz que vem do sul, e seus pés pisam as montanhas de Edom. O sangue dos orgulhosos mancha o chão das fortalezas que um dia se ergueram contra o seu nome. E as nações que zombaram da promessa se prostrarão diante do Cordeiro que venceu pela cruz. E há algo de sublime no juízo final sobre Edom, porque onde o homem ergueu poder, Deus ergue redenção. Aquele que destrói também reconstrói. E no reino vindouro, Cristo reunirá não apenas Jacó, mas todos os que, dentre as nações, se renderem ao Deus vivo. O herdeiro da promessa é o Filho do Homem, aquele que desceu mais baixo que Esaú e se humilhou até a morte para receber o nome sobre todo nome. Ele é o verdadeiro Israel, o novo Jacó, o Senhor que transforma inimigos em irmãos e ruínas em altares. O destino eterno de Edom é o testemunho final. O reino da carne perece, o reino do espírito permanece. As coroas de bronze serão quebradas, mas a coroa de espinhos foi transformada em glória eterna. Os montes de Seir serão esquecidos, mas o monte Sião brilhará para sempre. E os reis de Edom, aqueles que vieram antes, cairão de joelhos diante do rei que veio por último, mas reina sem fim. Assim termina a genealogia de Esaú, o homem que buscou a bênção sem o Deus da bênção. Sua linhagem corre como o rio que seca antes de alcançar o mar. Israel, porém, continua, ferido, peregrino, mas sustentado pela promessa. Porque há uma diferença eterna entre quem busca a glória e quem busca Deus. E ao final dos tempos, quando o Cordeiro abrir os selos e os reinos da terra se dobrarem, o nome de Edom será esquecido. Mas o nome de Israel e daquele que o representa, Cristo, será lembrado por toda a eternidade. E o Espírito ainda sussurra ao coração humano: não invejes os tronos de Edom. Eles parecem firmes, mas já estão rachando. Espera pelo reino que vem de cima. O reino que não precisa de coroa, porque já tem um rei.